Léo, tudo bem? Meu nome é Danilo e te acompanho desde que começou o canal. Tudo começou há 1 ano, quando me mudei para o meu condomínio novo, que antes era uma mansão que tinha ali enorme, mas foi demolida. Desde o início, o lugar tinha uma atmosfera estranha. A piscina, construída exatamente onde ficava o antigo porão da mansão, sempre me causou arrepios. Diziam que ali embaixo havia um poço ou algo parecido, mas ninguém sabia ao certo. Um dia eu estava na piscina com um amigo que diz ver as coisas. De repente ele ficou pálido e falou que havia uma mulher ali conosco. Olhei ao redor, mas eu não vi nada. Tava vazio. Achei que ele estivesse brincando ou tentando me assustar, né? Demos uma volta por ali, cara, e começamos a ouvir barulhos estranhos vindo da cisterna. Sons abafados distantes, como gritos submersos. O som me deu calafrios e corri para casa sem olhar para trás. 2 dias depois, era uma noite tranquila. Fui até o carro buscar algumas compras que minha mãe tinha feito e esqueceu de trazer as bolsas, né? Sobrou pra mim. Enquanto eu caminhava pelo estacionamento, eu escutei um psiu vindo da direção da piscina. Eu vi uma menina parada ali, à beira da água. Ela estava com um maiô antigo molhado e sua pele parecia pálida demais. Antes que eu pudesse reagir, ela sussurrou 2 datas. Meu corpo gelou na hora. Peguei rapidamente as compras e corri de volta para casa. Na primeira data que ela tinha dito, o meu ratinho, que sempre dormia comigo, desapareceu. Procurei por ele por todos os lugares, mas nada. No dia seguinte, ao passar pela piscina, vi algo boiando na água. Era ele! Meu ratinho estava morto, seu corpo inchado e imóvel. Na segunda data, acordei com gritos vindo do condomínio. Olhei pela janela e vi moradores reunidos ao redor da piscina. Quando me aproximei, eu fiquei sem reação, cara. A água estava vermelha, tingida como se alguém tivesse despejado sangue ali. Desde então, eu parei de ficar indo pra lá, cara, pra não ficar sabendo de coisas estranhas que acontecem por ali. Evito o máximo que dá a piscina. Mas de vez em quando alguém se afoga lá. Obrigado por ler minha história. Histórias bizarras dos inscritos. E aí, meu nome é Jonas. Estava em casa no meu quarto, pronto para dormir, quando eu escutei um barulho estranho vindo do corredor. Meu coração deu uma acelerada, mas eu tentei ignorar, né? Me convenci de que era só minha imaginação. Ainda assim, eu resolvi conferir. Abri a porta com cautela e dei uma olhada, né? Era o meu gato, Bichaninho, parado ali olhando fixamente para o nada. Ele parecia inquieto, como se estivesse sentindo algo que eu não podia ver. Suspirei aliviado, né? Achando que ele só estava assustado com algum barulho lá fora, algum insetinho que estava por ali, né? Deixei a porta aberta e voltei para a cama. Mas quando olhei de novo, cara, Bichaninho tava do meu lado, me observando em silêncio. Algo dentro de mim me dizia que aquilo estava errado. Os olhos deles estavam diferentes, mais escuros. Seu jeito de ficar parado me encarando não parecia normal. Normalmente ele se esfregava em mim, né, pedindo carinho. Mas agora, cara, tava ali parado. Bichaninho sempre foi brincalhão, mas agora parecia outra coisa. Isso me lembra que uma vez eu li a respeito de um povo indígena lá da América do Norte, de nome Navajos. Eu não sei dizer muito bem, Léo, mas só sei que eles acreditavam que existiam umas criaturas chamadas de skinwalkers, bruxos que adquiriam a habilidade de se transformar em animais ao realizarem rituais obscuros. Eles não apenas assumem a forma dos animais, mas também podem imitar a voz humana para atrair as vítimas. Minha mente tentava encontrar uma explicação racional, né, para o comportamento do meu animal, mas eu sabia que ele não era ele. Onde estaria o meu gato de verdade? Skinwalkers podem substituir a presa por completo ou usar pele para se vestir e fazer-se passar pelo outro?
Se for isso então, o que está do meu lado agora? Minha respiração, mano, ficou pesada. Olhei para bichaninho, ou para aquilo que parecia ser ele. Meu instinto gritava para correr, mas meus pés estavam colados no chão. Até que então eu escuto um sussurro rouco vindo da boca do meu próprio gato. Ouvi o seguinte: O que foi, Jonas? Por que tá me olhando desse jeito? Sou eu, seu amigão, bichaninho. A partir daí comecei a trancar minha porta quando eu ia dormir. Até que depois de uma semana eu não vi mais ele em casa. Parece que ele fugiu ou foi embora. Meus pais dizem que gato é assim mesmo, que às vezes eles vão embora sem dar tchau. Salve Léo, Cauã aqui, sempre assisto o seu canal. Agora deixa eu te contar uma história bizarra que aconteceu comigo. Meu pai faleceu há um tempo e claro, fiquei muito triste com isso. Chorei muito, mas a vida precisa seguir. Algum tempo atrás, não faz tanto tempo assim, eu estava me preparando para orar. Quando fiz a posição de joelhos e mãos juntas, vi algo estranho. Comecei a ver vultos, cara, sem brincadeira, além de gritos. Como se algo estivesse indo embora, ou não gostado da minha oração. Hoje sou evangélico e frequento a igreja com regularidade, mas algo estranho aconteceu além desse episódio, Léo. Cara, depois disso eu estava jogando, como de costume, e minha mãe estava no quarto dela. Eu estava no meu quarto de boas, Até que do nada a porta do quarto dela bateu sozinha, com muita força. Eu fiquei assustado, levantei rápido e corri até a porta do quarto dela, mas ela estava trancada porque havia batido com muita força, E depois do nada, a porta do meu quarto também fechou sozinha, como se algo quisesse me deixar preso ali na sala. Entre o meu quarto e da minha mãe ficava a sala, E eu fiquei ali sem saber o que fazer, com as luzes apagadas. Mas minha mãe abriu a porta depois, e eu, com muito medo, já fui entrando lá pra ficar com ela, Sorte que ela me salvou. Eu fiquei apavorado naquela hora, sem saber se era vento que tinha empurrado a porta ou se tinha mais algo ali acontecendo que eu não sabia o que era. Espero que não tenha sido algo sobrenatural. Na manhã seguinte, eu tava lá na sala, Tinha tomado café e fiquei jogando e vendo vídeos, como de costume. E quando eu tava indo pro meu quarto, eu vi a porta novamente fechada. Eu não tinha fechado ela, cara. Além disso, ouvi um barulho estranho. A minha gata foi até lá e ficou olhando, mano, como se também tivesse algo estranho acontecendo ali. Ela ficava olhando pro meu quarto, caçando alguma coisa que não perdeu. Era um comportamento que eu nunca tinha visto nela antes. Eu não sei o que rolou, cara, mas eu acho que a ausência de nosso pai abriu brechas para coisas estranhas acontecerem ali. Olá, Léo, sou Ana Vitória e essa história foi meu pai que contou. Eu e minhas irmãs estávamos entediadas, assim como meu pai, até que começamos a contar histórias para melhorar o clima. Só que contávamos histórias de terror, Até que meu pai resolveu compartilhar algo que aconteceu com o nosso falecido avô. Ele sempre dizia que não tinha medo de nada, mas nesse dia duvidou das próprias palavras. Meu pai começou contando que nosso avô não temia absolutamente nada, nem mesmo assombrações. Na época ele morava em uma colônia à beira do rio. Até aí tudo bem. Havia um fazendeiro que morava perto da colônia e dizia que havia muitos animais para caçar na mata, pois estava em época de caça. Nosso avô então decidiu caçar e pescar para a família. O fazendeiro alertou sobre a grande quantidade de nambos, ave que, ao voarem de repente, assustam qualquer um. Mas nosso avô ignorou o aviso e foi caçar à noite. Ele foi sozinho, levando uma espingarda. Já havia uma cabaninha na mata preparada para a caça, então ele ficou ali escondido, esperando algum animal passar. Depois de umas 2 horas, apareceu um bicho que parecia um porco do mato. Meu avô resolveu atirar, mas ao verificar, não havia nada ali. Confuso, voltou para a cabaninha.
Meia hora depois, ele ouviu uma voz sussurrando bem perto do ouvido dele. Então você não tem medo do voo do Nambu? Naquele momento ele gelou e, sem pensar duas vezes, atirou para trás, mas não viu nada ao virar-se. Quem era que estava ali sussurrando em seu ouvido? Tentou se convencer de que era coisa da sua cabeça, mas, sem hesitar, saiu da cabaninha e voltou direto para sua casa. Ao chegar, contou tudo para minha avó, enquanto meu pai e meu tio ouviam a história escondidos. Depois desse dia, ele nunca mais disse que não tinha medo de nada. O que será que era aquilo? Seria algum espírito da floresta que estava de olho nele, entrando em sua mente e vendo seus pensamentos, suas dúvidas? Eu não sei, Léo, eu só sei que no mato tem coisas que a gente não consegue explicar. Olá, Léo, meu nome é Manuele e hoje eu vim contar uma história sinistra que aconteceu comigo em janeiro de 2024. Nesse mês, eu e meu pai fomos viajar para a Argentina, pois a irmã dele e as sobrinhas moravam lá. Eu confesso que estava animada, mas ao mesmo tempo um pouco triste, porque a minha mãe não foi com a gente, né? Devido ao medo dela de andar de avião, ela tinha medo que aquele troço caísse e matasse todo mundo. Aí deixou só a gente ir, porque se cair ela não morre, né? A gente sim. Eu lembro bem que viajamos no dia 8 e voltamos no dia 31, mas durante esse período aconteceu algo que até hoje me faz pensar se foi tudo fruto da minha imaginação. Estávamos hospedados na casa da minha tia, né? E era muito legal passar o tempo lá, exceto na hora de dormir, cara. A casa dela tinha 3 quartos, um com uma cama de casal, outro com uma cama de solteiro e o último com 2 camas de solteiro. Minha tia e eu dormíamos no quarto com essas 2 camas de solteiro aí, né? Enquanto meu pai ficou no quarto com uma cama de solteiro. Era de madrugada e eu ainda estava acordada. Enquanto minha tia e meu pai estavam no ronco, eu estava mexendo tranquilamente no celular, deitada na cama. Até que em determinado momento, eu decidi desligar o aparelho para tentar dormir, né? Já que se passava de 2 da manhã. Léo, assim que eu fechei os olhos, senti minha cama balançar muito, como se tivesse acontecendo um terremoto, mas só na cama. Abri os olhos assustada, peguei o celular e liguei o flash, mas não havia nada. Mesmo assim, decidi tentar dormir de novo, embora eu tivesse suando frio, né? Bem insegura. E foi nesse momento, assim que eu fechei os olhos novamente, que senti alguém sentar na minha cama. Dei um pulo apavorada, liguei o flash, mas não tinha ninguém ali. Absolutamente vazio. Depois disso eu corri pro banheiro e fiquei trancada lá por uns 10 minutos, tentando me acalmar. Só consegui dormir por volta de 7 horas da manhã, quando já estava exausta. No dia de voltar pro Brasil, enquanto estávamos no aeroporto, me lembrei de que minha tia era viúva. Talvez, quem sabe, pudesse ser o espírito do marido dela. Vai que o espírito tava ali, sentou e deitou pra ficar pertinho dela, né? E eu tava no caminho deles. Só sei que quando cheguei em casa, agradeci muito a Deus por estar de volta. E espero nunca mais voltar pra Argentina. E foi isso, Léo. Olá, Léo, sou o Caio. E tem uma história sinistra pra te contar lá da escola. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Era para ser só mais um recreio normal na escola. O pessoal sentado no banco da quadra, os moleques jogando bola, as meninas fofocando e aquele grupo de sempre em volta da mesa de queda de braço. Mas foi nesse dia que eu vi algo que nunca mais saiu da minha mente. O nome dele era Samuel. Ele era um garoto mais estranho da nossa sala. Não porque ele fosse esquisito ou algo assim, mas por causa do braço dele. O direito, para ser mais específico. Era desproporcional, mano, pra dizer o mínimo. Não era só grande, era o tipo de coisa que você olha e sente que tem algo de errado, como se aquele braço não pertencesse a ele. As veias eram grossas, pareciam vivas, e a pele tinha uma textura estranha. Eu nunca consegui descrever direito. Mas ele sempre usava uma blusa larga, então a maioria das pessoas só percebia quando ele sentava na mesa de queda de braço e via aquela peça gigante.
E Samuel adorava aquilo. Acho que era o único momento em que ele não tentava esconder o braço. Ele era imbatível, cara. E a galera adorava torcer por ele. Até que o Felipe apareceu. Felipe era o novo garoto da escola. Meio metido, sabe? Parecia que ele seria o novo valentãozinho da escola. Tinha chegado há umas semanas e já achava que era o rei da parada. No dia do recreio, ele viu Samuel naquela mesa. E do nada começou a rir. Que porcaria é essa no seu braço, maluco? Samuel não respondeu, só deu aquele sorrisinho meio nervoso dele e colocou o cotovelo na mesa. Era o jeito dele dizer: se quer falar, vem jogar. Felipe riu de novo e se sentou. Eu estava lá bem na frente, olhando tudo, cara. O Brutamonte vai detonar ele, tenho certeza. Aposto meu misto quente que ele vai perder. Eles seguraram as mãos e eu juro, eu vi o braço do Samuel se mexer antes mesmo do juiz da mesa dar o sinal. Não era ele movendo o braço, entende? Era como se o braço estivesse ansioso. Quando a partida começou, Felipe até parecia estar indo bem. Ele fazia força, se inclinava, mordia os lábios. Mas Samuel só olhava pra ele com um sorrisinho. O braço dele nem tremia. Então aconteceu. Quando ele pressionou com força, ouviu seus estalos secos. Ai, caraca, meu braço! Felipe gritou e o braço dele, meu Deus, mano, o braço dele tava dobrado de um jeito que eu não sabia que era possível. O osso saiu pela pele e o sangue começou a escorrer na mesa. Mas o pior não foi isso, o pior foi Samuel. O braço dele mudou, as veias estavam saltadas e parecia que o braço estava maior, cara, mais inchado. Eu juro, por tudo que é mais sagrado, eu vi aquele braço pulsar como se estivesse vivo. Samuel olhava para o braço com os olhos arregalados. Parecia tão apavorado quanto a gente, mano. Mas ele não soltava a mão do Felipe. Era como se o braço dele não quisesse soltar. Tipo, ele quer sair dali, mas o braço tá agarrado. Tá maluco? Foi aí que eu percebi, cara. Não era só um braço normal. Aquilo era outra coisa. Algo que não era dele. Algo que tinha vontade própria. A professora chegou correndo, gritando, e finalmente Samuel largou o Felipe. Ele saiu correndo da quadra, segurando o braço com a outra mão. Ninguém conseguiu impedir. O Felipe foi levado para o hospital e disseram que ele precisaria fazer uma cirurgia, mas ninguém falou do braço do Samuel. Como você explica algo assim? Depois daquele dia ele não voltou para a escola. Uns falaram que os pais tiraram ele de lá. Depois desse dia foi proibido fazer queda de braço na escola, para evitar novamente essas coisas aí, mano, de quebrar o braço do outro. Mano, será que aquele braço não era do garoto, cara? Será que ele arrumou isso em um pacto de encruzilhada? Porque claramente não pertencia a ele. Não dava pra ver nenhuma costura pelo ombro, né? Mas eu não duvido nada que poderia ter sido implantado ali, mano. Tipo um Frankenstein, tá louco? Eu nunca vou esquecer daquele dia. Caraca, moleque! Quebrou o bagulho ali, ó. Que entortou o moleque todo, hein? Esse braço aí não tá puro, não. Tá tomando o quê? Eu estava sentado na minha cadeira, concentrado na prova de matemática. O silêncio na sala era tão pesado que eu conseguia ouvir o som da minha própria respiração. De repente, eu senti um toque no meu ombro. Um toque leve, quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer estremecer. Jonas, me ajuda aí, cara. A voz era baixa, quase um sussurro. Jonas, me ajuda aí, cara. Mas eu reconheci na hora. Era o Lucas, o cara que sempre sentava atrás de mim. Só que algo estava errado. Lucas não estava mais na nossa turma. Ele tinha sumido há umas semanas e ninguém sabia onde ele estava. E agora apareceu na prova de matemática. A professora tinha dito que ele tinha se mudado da escola. Lucas, que diabo você tá fazendo aqui? O meu coração acelerou, minhas mãos começaram a tremer. Preciso da resposta da questão 3, Jonas. Por favor, me ajuda. A voz dele era diferente. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Não podia me virar. Se a professora me visse conversando, eu estaria ferrado. Além disso, eu não ia arriscar ser pego dando cola. Eu já não estava muito bem naquele bimestre, tinha que passar. Eu não posso, Lucas, desculpa, cara. Jonas,
Por favor, cara, eu preciso passar. Eu não quero ficar aqui para sempre. Aquela frase me deixou gelado. O que ele queria dizer com ficar aqui para sempre? Antes que eu pudesse pensar melhor, a campainha tocou, anunciando o fim da prova. Respirei aliviado e comecei a juntar minhas coisas. Jonas, não me deixe aqui, cara. A voz de Lucas soou desesperada demais, velho. Mas ainda baixa, como se só eu pudesse ouvir. Meu coração disparou e eu finalmente me virei para trás. A cadeira de Lucas estava vazia. Ninguém estava sentado lá, cara. Olhei em volta, mas nenhum dos meus colegas parecia ter notado algo diferente ali. A professora estava recolhendo as provas e os outros alunos conversavam entre si, completamente alheios. Saí da sala o mais rápido que pude, sem olhar para trás. No corredor, eu respirei fundo. Precisava de ar puro, velho. Tentando me convencer que aquilo ali era só minha imaginação, né? Vai que eu tô ficando pirado. Talvez o estresse da prova tivesse feito eu ouvir coisas. No dia seguinte, decidi perguntar sobre Lucas. Cheguei na sala e me aproximei de um grupo de colegas. Ei, alguém sabe do Lucas? Ele sumiu faz um tempo, né? Eles ficaram se olhando, né, meio confusos e falaram: Lucas? Quem é Lucas? Perguntou um deles. Sumiu há 2 semanas. Eles riram. Vocês não viram ele atrás de mim fazendo a prova, não? Jonas, não tinha ninguém sentado atrás de você não, cara. A última prova só tinha algumas pessoas lá fazendo, né, porque era da recuperação, cara. Mano, eu comecei a ficar sem entender o que estava acontecendo comigo. Então Lucas nunca tinha estado lá me pedindo respostas. Até hoje, quando eu passo pela sala, eu sinto aquele frio na nuca e ouço um sussurro distante. Jonas, me ajuda aí, cara! Eu não posso ficar aqui para sempre! Será que Jonas está ficando maluco e não existe esse tal de Lucas? Ou esse jovenzinho, na verdade, foi alguém que estudou há muitas décadas atrás naquela escola e demorou tanto tempo para fazer sua prova que acabou morrendo. E agora busca resposta com outros alunos para acabar sua prova e meter o pé da sala, voltar para sua casa e sua família. Olá, meu nome é Matheus Gonçalves. Sabe aquela história de que o pai saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou? Então, aconteceu comigo, mas não foi meu pai, e sim o meu avô. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha uns 7 anos e vi quando ele saiu para comprar algumas coisas na mercearia daqui do bairro. Eram umas 2 quadras de distância da nossa residência, mas o que demorava uns 20 minutos acabou durando mais tempo do que isso. No primeiro momento, imaginei que havia encontrado algum amigo ou conhecido lá na rua, né? E que eles ficaram conversando, colocando o papo em dia ou tivesse ido resolver algo no banco. Sabe como é, né? Aquelas filas enormes consomem grande tempo da pessoa, mas depois de um dia inteiro, nada dele voltar. Minha mãe e meu pai foram procurá-lo e não acharam. Rodaram a cidade e nenhum sinal do velho. Ele não usava telefone, então falaram com a polícia sobre seu desaparecimento. Os anos foram se passando e a dor aumentando. Se passaram 10 anos, cara. Era uma manhã comum, ensolarada como qualquer outra. A ausência do meu avô já havia se tornado parte da rotina da família, uma ferida que o tempo não conseguiu curar completamente. Mas naquele dia algo aconteceu que abalou tudo o que sabíamos. O som de passos arrastados ecoou pela calçada em frente à nossa casa. Quando eu abri a porta, quase deixei cair meu pão. Lá estava ele! Meu avô vestia a mesma roupa, camisa cinza com manchas de café, do mesmo dia em que desapareceu. Não havia uma única ruga a mais em seu rosto. Para ele, era como se o tempo tivesse parado, mas para nós, uma década já tinha passado. Ele parou na escada, franzindo a testa, e ao olhar para mim, seus olhos mostravam desconfiança. Com licença, rapaz, essa casa ainda pertence a Jorge? Perguntou, referindo-se ao meu pai. Minha respiração ficou presa. Vô, sou eu, Matheus.
Que brincadeira é essa? Matheus é só um menino. Deve ter o quê? Uns 7 anos? A dor de ouvir aquilo foi avassaladora. As lembranças de uma criança esperando um avô que nunca voltou se misturaram ao choque de vê-lo ali, intacto, como se o tempo realmente não tivesse passado. Vô, sou eu mesmo. Eu cresci. O senhor esteve desaparecido por 10 anos. Ele deu um passo para trás, olhando para mim como se eu fosse um estranho. 10 anos? Não pode ser. Eu só fui na mercearia. Demorei o quê? 10 minutos? Você deve estar me confundindo com outra pessoa. E eu errei a casa, né? Só pode. Corri até meus pais e contei quem estava voltando para casa novamente, depois de 10 anos. Meus pais não acreditavam no que estavam vendo. Ficaram imóveis e pálidos. Quando meu avô viu os dois, sua expressão mudou para um misto de alívio e confusão. Jorge, Helena? Mas o que aconteceu com vocês? Parecem mais velhos. Ele arregalou os olhos, começando a perceber que estava tudo errado. Levamos meu avô para a cozinha para tomar um gole d'água bem gelada, né? Tentando explicar o que havia acontecido, mas ele insistia que tínhamos enlouquecido. Contava com detalhes como saiu de casa naquela manhã, foi à mercearia, comprou algumas coisas e voltou direto para casa. Para ele, o dia continuava o mesmo. Quando mencionamos o nome do senhor Nestor, dono da mercearia que ele foi, ele ficou surpreso ao saber que o homem havia morrido já fazia 7 anos. Isso é impossível. Eu acabei de falar com ele. Ele me deu até um desconto na sardinha. Enquanto isso, nós observamos cada detalhe. Ele não parecia ter envelhecido um único dia. Suas roupas estavam como antes, sem sinal de desgaste, como se realmente tivesse acabado de sair de casa. Mas a dúvida que pairava era: o que aconteceu nesse intervalo de 10 anos? Aonde ele estava? Os médicos não conseguiram explicar o que houve com ele. Não havia sinais de envelhecimento significativo ou doenças. Era como se ele tivesse sido congelado no tempo. Mesmo assim, algo parecia estranho. Durante as conversas, ele mencionava lugares e pessoas que ninguém conhecia, como se parte de sua memória pertencesse a outro lugar, outra realidade. O ápice aconteceu na noite seguinte. Eu estava no meu quarto revendo álbuns de fotos antigas. Quando ouvi um som vindo do corredor, eu abri minha porta e saí. Lá estava o meu avô, parado em frente a um espelho, encarando seu reflexo. Eu não entendo, Matheus. Parece que eu não pertenço a esse lugar. Vô, o que está acontecendo? O que o senhor lembra? Eu só lembro de ter chegado na mercearia, comprado as coisas e depois deu um clarão na minha vista. Eu pisquei, esfreguei os olhos e voltei pra cá. Eu não sei o que pode ter acontecido, mas se tudo o que vocês me falaram é verdade, então pode ser que esse não seja eu, não é mesmo? Eu não sei o que pode ter acontecido, mas depois de 3 semanas... meu avô faleceu. Foi um choque para toda a família. Era como se ele tivesse partido de novo. Depois de 10 anos, conseguimos revê-lo. Estávamos em pura alegria. E agora isso, mais um golpe na nossa família. Lembro que no velório parecia que ele tinha muito mais idade do que aparentava. Acredito que ele tenha entrado em alguma espécie de portal ou algo do tipo. E ficou largado nesse vácuo temporal. E quando voltou para cá, todos esses anos que não haviam contabilizado em seu corpo vieram à tona e fez ele envelhecer rapidamente. Mano, lancei o número 2 do Cartoon Cat vs Siren Head. Essa treta aí continua, meus amigos. E temos muitos outros títulos lá na loja do Léo, lá no Zap. Adiciona esse número aí, mano, que eu te mando a lista disponíveis de todos os quadrinhos do Léo, beleza? Um bom Natal pra vocês e um próspero ano novo. Tamo junto!